Lucas, capítulo número 15, verso número 17, quando eu começar a ler, os irmãos vão ver que é um texto bem conhecido. E o texto diz assim: caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Você pode dizer amém? Amém. Esse texto fala a respeito da história de quem? Filho pródigo. E eu quero partir desse texto para que a gente possa meditar sobre algumas coisas, pensar sobre algumas coisas. Bom, como eu disse, nós vamos começar hoje uma nova campanha com o tema arrependimento, o caminho para a transformação. Meus amados, entenda algo. Toda mudança consistente em sua vida parte do arrependimento. Ou seja, onde não há arrependimento, não pode haver transformação. Eu posso até afirmar isso categoricamente, que onde não há arrependimento, não há verdadeira mudança, não há verdadeira transformação de uma situação da sua vida, do seu casamento, da sua vida financeira, da sua vida espiritual, da sua vida profissional. Não tem como haver uma mudança consistente e verdadeira sem arrependimento. E nós precisamos entender que arrependimento não é remorso. E eu preciso que você entenda algo. Arrependimento não é a tristeza que eu sinto por ter feito algo errado. Isso é remorso. Isso é sentimento. Arrependimento é a decisão de lutar com todas as minhas forças para que eu não caia no mesmo erro de novo. Amém? Então olha para esse irmão lindo que está aí do seu lado. Se tiver faltando alguém lindo aí, olhe para cá. E diga para ele assim: arrependimento é a decisão. Não, pode falar mais forte. Decisão. Não, mais forte. Decisão. De lutar com todas as forças para não cair no mesmo erro. Amém? Porque arrependimento não é perfeição. Nós não somos perfeitos. Não é nunca mais errar. Não é nunca mais falhar. Mas, na verdade, o que Deus espera de nós é que, quando nós nos arrependemos, a gente passe a lutar com todas as nossas forças para não cair no mesmo erro. Amém? Porque todo milagre, ele procede das mãos de Deus. E Deus sonda o nosso coração. E sondando o nosso coração, Deus consegue discernir perfeitamente o que é arrependimento e o que é remorso. Romanos capítulo 8, verso 27 diz: e aquele que examina os corações, sobre qual é a intenção do Espírito, e é ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, Deus nos sonda a tal ponto de discernir a intenção do Espírito. Mesmo que a gente diga, foi sem querer, eu não sabia, Deus consegue discernir a intenção do nosso coração. E é porque Ele sonda o nosso coração que Ele consegue discernir com exatidão essa diferença. O que é arrependimento, que libera a bênção de Deus sobre mim, mas Ele também consegue discernir o que é remorso,
que simplesmente cauteriza a minha mente e me torna insensível. Então nós precisamos estar atentos para quê? Para que nós mesmos não sejamos enganados. Então olha para o teu irmão e diz assim: arrependimento é o caminho para a transformação. Fala para esse irmão que está do outro lado, que vai pagar. Hoje tem a pamonha? Hoje tem a pamonha para vender? Então olha para esse irmão que vai pagar uma pamonha para você depois do culto. E diga para ele: arrependimento é o caminho para a transformação. Amém? Vou te ensinar uma dica grátis. Quando eu mandar você repetir de novo, você repete porque está do outro lado. Porque você aumenta a possibilidade de ganhar a pamonha. Não é? Para mim existe um texto bíblico que mostra de forma clara o que é arrependimento. Eu sei que você conhece, João capítulo 8, fala da mulher apanhada em adultério. Quem conhece esse texto? Os homens querem apedrejá-la. Se você não conhece, depois vai ler Bíblia, tá bom? Está lá na sua Bíblia, João capítulo 8. Vá anotando aí para você ler depois. A mulher apanhada em adultério. Eles trazem a mulher até Jesus e dizem assim: mestre, a lei de Moisés mande que a gente apedreje ela. O que o senhor diz? A Bíblia diz que Jesus está escrevendo na areia. Sei lá o que ele estava escrevendo, também não sou obrigado a saber. Mas ele estava escrevendo alguma coisa. Em silêncio. De repente Jesus levanta a cabeça e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? O povo foi saindo de fininho, jogando as pedrinhas de lado assim. Nem sei o que está acontecendo aí. Mas aí Jesus vira para a mulher, e aqui para mim está a maior explicação de arrependimento. Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Lembra disso? Ela olha em volta e diz: Senhor, ninguém me condena, ou ninguém está me acusando. E ele diz assim: eu também não te condeno. Mas ele diz o que para ela? Vamos lá, só os crentes, vamos lá. O que ele diz para ela? Vai e não peques mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível nessa terra alguém viver sem pecar? Jesus sabia que a mulher ia acabar pecando de novo? Em alguma área da sua vida, talvez não no adultério, mas em alguma área da sua vida, ela não ia acabar pecando de novo? Jesus não seria injusto então pedir para aquela mulher fazer algo que sabia que ela ia cometer? Mas o que Jesus estava dizendo para ela? Não é, você vai viver sem pecar. Jesus está dizendo para ela: olha, a partir de agora, eu quero que você lute, se esforce, enfrente com todas as tuas forças essa tentação, para que você não peques mais. Sabe por quê, irmão? Porque arrependimento não é proteção. Eu me arrependi, nunca mais caio nisso, não. Arrependimento não é proteção. Arrependimento é decisão. Amém? Amém? Pastor, por que eu não dou conta de vencer esse pecado? Porque você ainda não decidiu. Você ainda adula ele. Você ainda trata ele como seu companheiro íntimo. Ele é tão íntimo que você até diz assim: meu pecado. Se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente vai carregando na nossa vida cristã pecados de estimação. A gente vai carregando, vai achando que é assim mesmo, que não tem jeito não, e a gente vai levando. Quando arrependimento é decisão. Decisão de quê? De lutar. Ou seja, não é só porque eu decidi que o bicho não vai pegar, o trem não vai ficar estreito, não vai ficar difícil. Vai. Mas eu tomei a decisão de lutar. E eu luto até as últimas consequências para que eu ande na presença de Deus, porque arrependimento é o caminho para a transformação. Ou seja, o que Deus espera de mim, de você, como servos dele, não é perfeição. Porque ele sabe que nós vamos ser perfeitos. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Você acha que tem condição disso ser perfeito? Dá uma olhada.
Não dá. Não dá. Ou seja, Deus não espera a perfeição. Deus espera decisão. Mais que decisão, Deus espera esforço. Mais do que esforço, Deus espera lutar. É Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 3 e 4. Pensem bem naquele que suporta tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Aí o escritor continua dizendo assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, tem pecado que a gente vai ter que porque tem uns, tem ou não tem, irmão? Tem uns pecados que a gente vai dizer, meu Deus, não dá para ser só hoje. Dá para o senhor liberar aí, não é? A gente diz assim, não, ainda está longe da ceia. Até assim eu me arrependo. Dizendo, sabe por que vocês não resistiram? Sabe por que vocês não têm vencido? Porque vocês não têm lutado até o sangue. Olha para o teu irmão e diz, é tenso, irmão. Quem falou para você que ser crente era fácil, foi pegadinha do malandro. A Bíblia nunca disse que seria fácil. A Bíblia disse que valeria a pena. Irmão, quando a gente olha Jesus, a pregação de Jesus, parece que o cara não estudou marketing. Pregando a gente não vai ficar ninguém. Tem um monte de gente seguindo ele. Ele diz, vocês não querem ir embora não? Tem um monte de gente andando atrás dele. Vocês estão entendendo o que vocês querem? Vai um monte de gente embora, fica só um pouquinho. Ele olha e diz, vocês também não estão querendo vazar? Por que, irmão? Porque só vence na vida cristã quem decidiu servir ao Senhor de todo o seu coração, andar na presença dEle, porque arrependimento é o caminho para a transformação. E quando a gente olha esse texto do filho pródigo, ele que está voltando para casa, a gente consegue ver um caminho para aquele que quer transformar a sua vida. A gente, olhando esse texto com calma e com cautela, a gente consegue aprender com esse filho pródigo um caminho. E como eu já perguntei no começo, todo mundo diz aqui que tem alguma área da vida que precisa de uma transformação. Então aprenda o caminho essa noite em nome de Jesus. E quando nós olhamos esse texto, a primeira coisa que eu aprendo é que se eu quero uma transformação na minha vida, eu preciso me arrepender de verdade. Arrependimento verdadeiro só vem quando eu reconheço a necessidade de transformação. Deixa eu dizer um negócio. Enquanto você se achar bom, você nunca vai querer mudar nada. Certa vez disseram, bom mestre para Jesus, o que ele disse? Eu? Bom? Bom só tem um, que é o Pai. E a gente está tão longe de Jesus, já acha que está bom. Assim, não, sabe o que é? Eles me perseguem porque eu sou bom. Porque se eu fosse uma pessoa ruim, pastor, só ia ver o que eu ia fazer. Ou não fala porque eu sou bom. Então, só para quebrar o seu irmão com isso aí, para ele parar com essa bobeira, olha para ele e diz, você não é bom. Fala para ele, eu não te conheço, mas sei que você não é bom. Fala para ele. Por quê? O texto do filho pródigo, verso 17, diz assim, caindo em si. Tem muito crente que precisa cair em si. Tradução oliveriana, versão street desse texto. Largando mão de se achar, porque tem crente que se acha. Não é aqui não, irmão, calma. É porque a gente está transmitindo o culto. Eu estou pregando para os irmãos que estão lá, assistindo pela internet. O texto diz, caindo em si, de si. Sabe o que é, irmão?
ele está dizendo, olha, enxergando a sua situação, vendo com clareza a sua condição. Vamos para a tradução oliveriana. Reconhecendo que fez besteira, para não dizer outra coisa. Reconhecendo que tomou decisões erradas, que fez escolhas erradas. Ele assume a culpa da sua situação. Ele não diz, eu só saí da casa do meu pai porque meu irmão não gostava de mim. Sofria tanto lá que eu peguei minha herança e vim embora. Não. Ele diz, caindo em si, ele disse, eu vou voltar, dizendo, quem fez a besteira fui eu, quem tem que consertar sou eu. Sabe qual é o nosso problema? A culpa é sempre do outro. A gente está se lascando, mas a culpa é do outro. Está tudo dando errado, mas a culpa é do outro. Não está funcionando, mas a culpa é do outro. Eu ouvi um homem dizendo um negócio, né, um vídeo na internet, dizendo assim, você é o sócio majoritário da sua vida. Você não é dono de tudo, mas é dono de grande parte. Ou seja, como sócio majoritário, você tem poder de decisão na sua vida. Mas a grande questão é que a gente procura um culpado. Ou a gente... Quem aqui já fez isso? Assim, ó. Não levanta a mão para você não se entregar, irmão. Nós somos todo mundo crente, está sendo filmado. A gente faz uma besteira. Mas quando alguém vem chamar, nós dizemos, e fulano, que é muito pior do que eu. Deixa, de mim chama atenção, né? E o outro lá, que ninguém fala nada com ele. É porque é da panela da pastora. Sabe o que o filho pródigo diz? Eu errei, eu falhei, caindo em si, reconhecendo a sua situação. E por que a gente arruma um culpado? Porque, irmão, lidar com o nosso fracasso é difícil demais. Lidar com o nosso sucesso é bom. Quem diz, está vendo aí? Agora, ter que lidar com os nossos fracassos, isso é difícil demais. Por quê? Porque para lidar com os nossos fracassos, a gente vai ter que lidar com o nosso orgulho. Para lidar com o nosso fracasso, a gente vai ter que lidar com a nossa soberba. Para lidar com o nosso fracasso, a gente vai ter que lidar com os nossos preconceitos. E isso é ruim. Isso queima o filme. Eu estava pensando esses dias, irmão. Tem gente que é tão orgulhosa na igreja que ele não muda para manter a fama de que ele é doidão. Não muda só para manter a fama. Para todo mundo dizer, fulano é doido demais. Tem gente que é tão soberbo que ele não muda para não reconhecer que estava errado. Dizer, rapaz, se eu mudar agora, eu vou ter que dizer para todo mundo, aquilo que eu pensei estava errado. Ou os preconceitos, sabe por quê? Ele falou tão mal de alguém que errou daquilo que ele está errando, que ele disse, se eu reconhecer que errei, estou mal, que eu meti o pau no fulano ali, disse o cacete sem dó, e agora sou eu. Então, lidar com os nossos fracassos é muito complicado, porque a gente tem que lidar com um monte de sentimentos que a gente não está afim de lidar. E deixa eu dizer um negócio, irmão, se você for ver na Bíblia, isso não é novo. Se a gente pegar Pedro, lembra de Pedro negando Jesus? Ele nega Jesus,
Jesus aparece para eles 2 vezes no capítulo 20, né, de João. Depois, quando a gente começa a ler o capítulo 21, parece que tem um tempo que Jesus não se manifesta. Aí, a Bíblia diz que Pedro estava junto, Pedro, Tomé, Natanael, em Caná da Galileia. Aí Pedro diz o quê? Eu vou pescar. Aí os Maria vai com as outras e diz, nós também vamos. Eles foram tudo pescar. Mas entenda, pescar aqui para Pedro não era uma pesca esportiva, dizer, não, vamos ali pegar um peixe, depois a gente volta. Mas quando Pedro está dizendo, nós vamos pescar, é que Pedro ainda carrega o fardo da culpa de ter negado Jesus. Porque se você ver até aqui, irmão, Jesus já esteve com os discípulos 2 vezes, mas Jesus não tocou no assunto com Pedro. Jesus não falou nada até aqui. Ou seja, Pedro ainda carrega o fardo de dizer, eu falhei, eu errei, neguei ele. E o pior é que eu neguei e o cara ressuscitou. Ou seja, ele sabe que eu neguei e agora está vivo para me questionar. Ele volta a pescar. Sabe o que Pedro está fazendo? Desistindo do seu chamado, desistindo do seu ministério. Dizer, eu vou voltar para a minha velha vida para não ter que encarar ele de novo. Pedro está indo pescar, desistindo do seu ministério, porque Pedro não quer tratar com o que precisa ser tratado. Sabe por quê? Eu não sei se você concorda comigo, mas nós somos uma geração que a gente não gosta de lidar com problemas. É ou não é? A gente não gosta de lidar com problema. A gente prefere se esconder. Não levanta a mão para não queimar o filme, irmão. Mas quantas pessoas estão aqui, já saíram do emprego, porque teve uma dificuldade, e ao invés de resolver, diz, não, eu vou pedir demissão. Perde minhas contas. Muda de igreja para não resolver problema. Por quê? Porque nós somos a geração do Facebook. E o que a gente faz quando a gente está muito grilado? A gente escreve um textão lá e põe no final assim, pronto, falei. Não é? A gente age meio assim, a síndrome do rei. Não é? Quero avisar a todos os meus amigos que farei um limpa na timeline do meu Facebook. Excluirei a todos falsos, hipócritas. Ou seja, dizendo, se você saiu se eu te bloqueei, é porque você não presta. E tome, chupa essa manga. Porque nós não somos... Eu até vou pregar uma mensagem no domingo. Não, domingo agora que eu não prego, né? Domingo agora é o Congresso de Jovens. No domingo que eu for pregar, com o título, Até que Judas se enforque. Deus me deu essa mensagem lá nos Estados Unidos. Eu fui pregar no último dia, no domingo eu vim embora. E eu cheguei na igreja, a Joana falou assim, você vai pregar o quê? Eu falei, sei lá, veio mensagem nenhuma até agora. Já orei, já li, já fiquei louco, bati a cabeça na parede. Veio nada. Você vai pregar? Eu falei, não sei. E não der palavra nenhuma. Eu subo lá e falei, irmão, vamos orar, que eu acho que eu estou endemoniado. Tem palavra nenhuma e amém, irmão, estou indo embora ao Brasil, fico com Deus, Deus abençoe você. E aí Deus ministrou comigo sobre isso, até que Judas se enforque. E eu devo pregar isso aí, mas vamos voltar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Jesus era um tipo de pessoa que sentava com o traidor. E falava com o traidor. E Jesus era tão bacana, irmão, que ele tinha 12 que seguia ele. Depois, se você ler na Bíblia, diz assim, um vai me trair. E os outros 11? Ele diz, e os outros 11 vão me abandonar. O cara está cercado de amigo bacana. Um vai trair, 11 vai abandonar. Então, essa questão de não ser uma geração que sabe lidar com problemas, a gente prefere pôr culpa em outros, ao invés de tomar decisões para mudança. A gente procura alguma coisa, porque, irmão, deixa eu dizer um negócio para você.
Se você procurar na internet, você vai achar pregação sobre tudo. Até gente dizendo que casar homem com homem é bíblico. Vai achar, mulher com mulher também é Bíblia. Eu acho engraçado é que as pessoas preferem acreditar nesses do que acreditar naquilo que está o pastor dele falando todo dia. Irmão. Não, pregar fora é a melhor coisa que tem. Por quê? Deixa eu revelar um mistério para vocês. Eu fiquei 35 dias nos Estados Unidos, não foi? Eu devo ter pregado quantas vezes? Umas 20 vezes? 15 vezes, foi, mãe? Mais ou menos? Por aí, 20 vezes, vamos pegar. Deixa eu revelar um negócio para vocês. Eu preguei 20 vezes a mesma mensagem. Eu até tentava pregar outra, Deus não deixava. Por que eu estou dizendo? Porque quando você está viajando, uma mensagem só, você viaja o Brasil inteiro, irmão, pregando a mesma. Hernando Dias Lopes chegou a dizer que você só fica bom numa mensagem depois de ter pregado ele pelo menos 15 vezes. Mas então, a gente escuta tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí o pastor, dirigente, deixa eu me defender aqui. Pastor, dirigente de igreja. Todo culto tem que pregar uma mensagem nova. Porque se repetir, o povo diz, ih, atenção não lá. Acabou a mensagem. Está repetindo. Aí vem um de fora que está pregando a mesma mensagem 50 vezes. E ele prefere acreditar nesse que está pregando a mesma mensagem 50 vezes. Do que o pastor dele que está lá ralando, buscando direção, diz, Senhor, tem cultor, tem misericórdia de mim, Senhor, me dá uma palavra, pelo amor de Deus. Por quê? Porque com essa dificuldade de reconhecermos a nossa necessidade de mudança, a gente fica procurando um culpado. A gente fica procurando um evangelho mais light, um negócio mais fácil, que se adeque às nossas necessidades. O filho pródigo diz, caindo em si, eu voltarei para casa do meu pai, dizendo, fui eu que saí de lá, fui eu que errei, sou eu que tenho que consertar o que eu fiz, eu vou assumir a responsabilidade da mudança da minha vida. Olha para o teu irmão e diz, arrependimento é o caminho para a transformação. Agora não para só, a transformação da minha vida não para só na questão de eu reconhecer que eu estou errado. Porque tem gente que reconhece que está errado, mas não muda. Não, para que realmente não presta, não. Mudou em quem, mano? Eu falo isso muito. O fato de reconhecer que eu estou sujo, não me torna limpo. Torna? Chega em casa todo sujo, cheio de barro. Aí diz, você está sujo? Estou mesmo, rapaz. Olha. Aí pronto, está limpo? Não. E o arrependimento é a mesma coisa. Não, pastor, que eu não presto mesmo. Pastor, que não. Mas se você não toma atitudes para a transformação, a sua vida não muda. Ou seja, primeiro você precisa se arrepender. E depois tomar atitudes de quem verdadeiramente se arrependeu para mudar a sua história. Amém? Ou seja, eu preciso agir, eu preciso tomar atitude para que essa transformação aconteça. O filho disse, levantar-me-ei, verso 18, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Está dizendo, eu vou me levantar e eu vou lá falar com meu pai. Eu já caí em si. Eu já vi a besteira que eu fiz. Eu já entendi que aquilo que eu estou vivendo hoje é resultado das escolhas erradas que eu fiz, das decisões erradas que eu tomei, das coisas erradas que eu falei. Eu já caí em si. E agora o que eu preciso fazer? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, eu preciso agir. As minhas atitudes precisam demonstrar que eu verdadeiramente estou arrependido. Mateus capítulo 3, verso 8 diz assim, deem frutos
que mostre o arrependimento. Ou seja, o meu arrependimento precisa ser demonstrado através das atitudes. Porque são as atitudes que demonstram o verdadeiro arrependimento. Amém? E uma dessas atitudes é reconhecer que errou. É reconhecer. O filho está reconhecendo que pisou na bola e declara. E essa declaração do filho pródigo traz uma transformação para a vida dele. E nós precisamos aprender isso. Porque, irmão, se você ler a Bíblia, Deus sempre deu muito valor naquilo que falamos. Por quê? Porque aquilo que nós falamos é a verdade do nosso coração. A gente pode até esconder perto de algumas pessoas. Mas tem perto de onde a gente fala tudo. Fala ou não fala? Tá assim, que não vai presta lá, demoniada. Não vale nada. Aí a irmã vem e diz, Pai do Senhor, tá uma bênção em fogo puro. Isso não é aqui não, irmão, né? É outras igrejas. Ou seja, são as minhas atitudes que vão demonstrar que eu realmente mudei. Frutos que demonstrem o arrependimento. Porque senão, tudo é balela. E uma das atitudes que nós temos que tomar para transformar a nossa vida é a declaração do nosso erro. Quem aqui já orou para confessar pecado? Alguém? Só nós, irmão. Os irmãos que levantaram a mão, vêm orar por nós. Quem já orou, teve que orar a Deus. Meu Deus. Pedindo perdão, porque fez um negócio assim muito... Como que geralmente são as nossas orações de arrependimento? Assim. A gente pisou na bola, tem feio. A gente diz assim, Deus. Aí a gente faz biquinho para ver se comove ele. A gente chora. Estou contente de falar. A gente diz assim, Deus, me perdoa, porque eu pequei. E Deus diz, mas você fez o quê? Não vamos entrar em detalhe. Aí a gente dá uma de espiritual. Tu sabes todas as coisas, ó grandioso Deus. Não há nada que se esconda da tua presença. Está dizendo, ô cara de pau, você fez o quê? Porque, ó magnífico Deus, eu não presto. Deus diz, eu já sei. Foi por isso que eu morri por você. Porque você não presta. Mas você fez o quê? Pois é, Deus, meu coração chega a dói. Eu tenho até vergonha, Deus, de falar. Entende? O filho pródigo diz, eu vou falar para o meu pai. Eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser o seu filho, mas eu quero ser pelo menos o seu empregado. Ele podia voltar e dizer, pai, você sabe, né, pai, a gente jovem é sem cabeça. Me perdoa que eu não pensei direito. E estava fácil, irmão. O pai estava quebrantado, chorando. Meu filho, veio de falar e dizer, meu filho, o que você fez? Por que você fez isso, meu filho? Ele declara, pai, o que eu fiz foi eu pequei contra o Senhor. E eu estou sentindo o peso da minha culpa. Pai, eu não sou digno de ser seu filho. Amém? Deixa eu pegar, eu vou terminar, deixa eu pegar só o texto de Pedro de novo aqui.
Jesus encontra com os discípulos 2 vezes e não toca no assunto. Pedro está achando que passou batido. Verso 21 de João. A Bíblia diz que Jesus vai encontrar de novo com eles. Eles vão pescar, estão pescando, não apanham nada, não pegam nada. Nada. De repente Jesus está na praia. A Bíblia diz que eles não reconhecem que é Jesus. Depois os discípulos dizem para Pedro, Pedro é o mestre. Pedro estava sem roupa, veste roupa, vai correndo. Jesus, quando eles chegam na praia, tem pão e peixe. Olha só, Jesus preparando tudo. Eles comem, porque quer agradar a crente, dá comida, irmão. Comeram. Aí Pedro diz, uau, ainda bem, não tocou no assunto até agora. Aí o texto bíblico diz assim, chamando Jesus a Pedro à parte, perguntou, Pedro, tu me amas? Vamos pensar um negócio aqui, irmão. Eu gosto disso aqui. Quem crê que Jesus sabe todas as coisas? Quem crê que Jesus conhece tudo? Não tem jeito da gente esconder nada dele. Nada. Ele não precisa de senha para entrar no seu Facebook. Ele não precisa de senha para acessar seu celular. Ele não precisa de nada disso. Ele já sabe tudo. Aí eu te pergunto, esse Deus que sabe tudo, sabia ou não que Pedro não amava ele? E por que Jesus, já sabendo a resposta, insiste em perguntar? Porque Jesus não quer resposta, a resposta ele já tem. Jesus quer confissão. Aí ele chama Pedro à parte e diz, Pedro, tu me amas? E o termo lá usado, né, de amor é ágape. Pedro, você me agapau. Ou seja, Pedro, vem cá lá atrás, você disse que estava pronto para morrer por mim. E aí? Agora que você me negou. Aí ele pergunta a Pedro 3 vezes. E na última vez, Pedro não responde com a palavra agapau, mas Pedro responde com a palavra filéu. Pedro está dizendo assim, Senhor, eu pensei que eu te amava a ponto de morrer pelo Senhor. Mas sabe o que eu descobri? Que eu te amo como amigo. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, eu descobri, eu reconheço diante do Senhor, com a minha cara rachando de vergonha, achei que o Senhor não ia tocar no assunto, mas o Senhor falou. Eu tenho que reconhecer que eu não sou tão crente quanto eu pensei que eu era. É Pedro dizendo para o Senhor, ó, eu achei que eu era canela de fogo, mas eu descobri que eu só tenho a língua de fogo. É isso que Pedro está falando para Jesus. Aí, depois que Pedro faz essa confissão, você continua lendo o texto bíblico, aí Jesus diz assim, Pedro, você andava por onde querias e fazia o que querias, mas agora outros te levarão pela mão e você andará por lugares que você não quer. Aí o texto continua dizendo assim, Jesus falava acerca da morte de Pedro. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, isso, porque você reconheceu e declarou o seu pecado, eu estou mudando a sua vida agora. Da primeira vez que você pôde morrer por mim, você fugiu, mas a sua morte vai glorificar o meu nome agora. Olha para o teu irmão e diz, arrependimento e confissão traz transformação. Amém? Quantos estão dispostos a transformar áreas da sua vida?